Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom. Eu acho que todos nós aqui pediriam mais de um dia, né? Mas Deus pediu um dia, santificou. Logo quando terminou a criação, a gente nem existia, né? Ele santificou esse dia. E nós queremos também santificá-lo, né? Dizer ao Senhor que nós cremos em tudo que está escrito. Não é verdade? Em tudo que está escrito, desde Gênesis a Apocalipse. E que se Ele santificou esse dia, nós também santificamos. E com isso Ele nos santifica, para a glória de Deus. Não é? Pois é, estamos na Paraxá Nassô. E é mais ou menos, fazei uma contagem. Essa paraxá vai de Números 4, 21 a 7, 89. Ela é grande. A Haftará é Juízes 13, 2 a 25. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 13, 1 a 14, 35. Interessante que essa porção do Berit Hadashá inicia com Yeshua tirando uma dúvida que vemos ainda nos dias de hoje. Interessante, né? Yeshua falou isso há 2000 anos atrás, mas parece que essa dúvida permaneceu e permanece. Às vezes no coração até de pessoas que estão dentro da igreja. Né? Interessante que começa com algumas pessoas que relatam a Yeshua que Pilatos, aquele governador romano bonzinho, ordenou a execução de alguns galileus enquanto eles realizavam seus sacrifícios no templo. Né? Foi lá e mandou matar. A razão não se diz porquê, mas ele mandou fazer. E o relato sugere que o sangue dessas vítimas foi misturado ao dos animais de sacrifício, né, que eles estavam fazendo, tornando assim esse episódio ainda mais chocante, né? Terrível isso. Veja em Lucas 13, versículo 1. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam, ou seja, falavam a Yeshua, dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Então eles estavam lá fazendo sacrifício por alguma razão, Pilatos mandou matá-los, os matou e o sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios. As pessoas que relataram essa tragédia estavam buscando sugerir a Yeshua que aqueles que sofreram o ocorrido eram mais pecadores do que os que não passaram por tais eventos. O interessante disso é que o pessoal da Galiléia não era bem visto, não é? Lembra? Perguntaram, pode alguma coisa boa vir da Galiléia? Então, os judeus em geral pensaram assim, pô, já que eles passaram por essa tragédia, provavelmente eles são muito pecadores, não é? Então, eles criam e pensavam que pessoas que passavam por tragédias como esta eram mais pecadores dos que o não passavam por tais eventos. O interessante é que Yeshua responde primeiro revelando os pensamentos errados das pessoas que estavam relatando essa tragédia. Veja o que ele fala em Lucas 13, 2, esclarece muito. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Então, Yeshua está nos revelando o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando que aqueles galileus que sofreram aquela tragédia, não é, eram mais pecadores do que aqueles que não passaram por aquele evento. E muita gente às vezes pensa assim, até os dias de hoje, dentro da igreja, as pessoas pensam
que as desgraças aconteceram porque as pessoas eram pecadoras e as pessoas estão enfermas porque elas são pecadoras, que elas, de alguma forma, não cumpriram o mandamento e que aquelas que não passam por esses eventos, elas são mais santas e não são tão pecadores quanto as que passaram por esses eventos, por essas tragédias, né? E isso é um pensamento horroroso. O interessante é que Yeshua responde falando a respeito do que eles pensavam. E Yeshua faz uma pergunta a eles e responde lá em Lucas 3,13. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Yeshua declara o que eles estavam pensando e responde a eles. Aquilo que vocês estão pensando está errado. Não é porque uma pessoa passou por uma tragédia que ela é mais pecadora do que as pessoas que não passam por aquela tragédia. A pessoa que morre mais cedo não é mais pecadora do que aquela que morre com mais idade. Ele está dizendo isso. E ele ainda afirma o seguinte, que se aquelas pessoas que estavam ali não se arrependessem, elas de igual modo vão perecer. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas não leem a Bíblia com atenção. Eu já vi pessoas falando sobre esse assunto e da mesma maneira que aquelas pessoas no passado pensaram. Mas Yeshua já nos revelou que isso não é verdadeiro. E nós, como igreja de Machia, deveríamos ter a certeza absoluta dessas coisas. Yeshua está nos ensinando que todos, independente de sofrer ou não tragédia na vida, pecaram e precisam se arrepender. Não é porque uma pessoa teve uma tragédia na vida que ela é mais pecadora do que aquela que não teve. Todos pecaram e a Bíblia diz que todos estamos destituídos da glória de Deus, independente de tragédia. E muitas vezes nós temos uma dificuldade extrema de compreender isso. Às vezes a nossa carne julga dessa forma. Ah, ele ficou enfermo, logo ele pecou de alguma maneira e eu não. Eu já ouvi isso dentro da própria igreja e isso está errado. Yeshua está ensinando ao contrário, ele está dizendo que não tem nada a ver a tragédia. A tragédia acontece, meu irmão, é claro que nós temos que orar e pedir a Deus para afastar as tragédias, mas elas acontecem porque o homem pecou, em geral. E a tragédia que alcança alguém, alcança não é porque ele é mais pecador que o outro. Yeshua está ensinando isso. Todos estão debaixo de desobediência. Veja no Salmo 14, 2-3. Do céu olha Yud-Hê-Vav-Hê para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a ele. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não é por causa da tragédia, não é porque o fulano tem câncer, não é porque o fulano foi atropelado ou porque ele caiu e se machucou e quebrou perna que ele é mais pecador do que aquele que nunca aconteceu tragédia alguma. Deus seria injusto conosco, não seria? Se isso fosse assim? Isso não é verdade. Tira isso do seu coração. Veja Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra. Eita, não há. A palavra é muito clara. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então não tem nada a ver com tragédia. Ó. E veja em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Yud-Hê-Vav-Hê. Inclusive, o próprio Yeshua usa uma outra tragédia que aconteceu em seu tempo para esclarecer mais ainda esse assunto. Veja em Lucas 13, de 4-5.
ou cuidais, ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, ou de Siló, como esteja na sua Bíblia, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Vocês pensam assim, é? Que porque eles tiveram uma tragédia, então eles pecaram mais do que os outros em Jerusalém? Ó, não eram, eu vou-los afirmo. Ó, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Yeshua não está aqui falando somente da tragédia no reino físico. Ele está falando que se aqueles na tragédia não se arrependeram, eles certamente pereceram e hoje estão na guiena lá, sofrendo. E se nós também não nos arrependermos, de igual modo iremos para lá. Ele é muito claro. E Yeshua está deixando bem claro que tragédia não deve ser vista como punições divinas para quem pecou mais que os outros. Não é verdade isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso nós oramos. Mas você não pode ver aquele que a tragédia alcançou, que ele é mais pecador do que você, que a tragédia não alcançou. Então nós não devemos ver a tragédia, não é, como sendo uma punição divina para quem pecou mais, mas como um chamado ao arrependimento para todos. E Yeshua está usando essas tragédias para dizer, olha, meu filho, você não passou por essa tragédia, não. Mas se tu não se arrepender, de igual modo você vai perecer. Ele acaba com o conceito errado de que essas vítimas eram mais pecadoras do que outras pessoas e reforça a necessidade de arrependimento de todos os homens na face da terra. Porque tem uma coisa que as pessoas esquecem. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Então, se todo homem morre, é porque todo homem pecou. Porque Deus não é injusto. Se existisse algum homem que não pecasse, esse homem não morreria. E só existiu um, Yeshua, que ele morreu não porque ele tinha que morrer, mas porque ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos ser resgatados. Por isso o Senhor ressuscitou, porque ele não tinha culpa nenhuma daqueles pecados em que ele carregou no madeiro. Logo depois deste assunto, Yeshua começa a falar uma parábola, não é? Ele começa a falar uma parábola. Veja em Lucas 13:6. E passou a narrar uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou. Esse negócio de procurar fruto em árvore e não achar é coisa séria, muito séria. Isso não é brinquedo. Interessante é que na época de Yeshua era comum plantar figueira em vinhedos, sabia disso? Na época deles era. Porque ambas as plantas podiam crescer juntas sem competir excessivamente pelos nutrientes. Além disso, a figueira fornecia sombra e seus frutos eram muito valiosos. Eu não sei se você já viu uma figueira e já viu o vinhedo, né? O vinhedo, as videiras são pequenas, são baixas, e a figueira é alta, né? E dá sombra. Então eles plantavam e o fruto é comestível, então o trabalhador podia comer, etc. Podia descansar debaixo daquela sombra. Era um costume que eles tinham. Quero chamar a sua atenção não sobre isso, mas na realidade, porque Israel, na palavra do Senhor, é comparado a algumas espécies de árvores. Vocês já prestaram atenção nisso? Algumas árvores, não é? É comparado à videira, não é? A videira seleta. Está em Isaías 5, de 1 a 7. Depois você lê em casa. Nosso Pai Celestial planta uma videira esperando frutos bons dela, mas
ela produz uvas bravas, simbolizando o quê? A infidelidade do povo de Israel ao seu Deus. Também simboliza as bênçãos que Israel recebe por meio do casamento com Yud Revavirê, do seu pacto, e o profundo amor que Yud Revavirê tem por sua esposa Israel. Amém? Então a videira representa isso. Se você for lá em Cantares, você vai ver que fala da videira, essas coisas do amor. Amém? Então você vai ver. Compara também a oliveira, em Romanos 11, 17 e 24. Paulo compara Israel a uma oliveira legítima, olha aí, ó, da qual alguns ramos foram quebrados, e dos naturais, e os gentios que creem foram enxertados. Isso simboliza que tudo que Yud Revavirê faz na terra é por meio de Israel, não é? Você pode ver que vem de Israel, que é a única oliveira legítima, vem a revelação divina, vem os pactos, tanto o pacto com Abraão, com a aliança mosaica que eles chamam, inclusive o Berit Hadashah, a nova aliança. Vem de onde? De Israel. O templo, a adoração, forma de culto, os profetas e Yeshua, o filho de Yud Revavirê, o salvador de toda a humanidade, veio de Israel segundo a carne. Então, quando Deus chama Israel de oliveira, Deus está dizendo que Israel é o canal dele na face da terra, vamos chamar assim, não é? Porque tudo que ele faz por meio de Israel, é ou não é? Pode ver, os pactos pertencem a quem? A Israel. O culto, a forma de culto, as revelações, os profetas. Mas aí você vai dizer assim, mas hoje a igreja tem profeta? Sim, mas a igreja tem que estar o quê? Enxertada nessa oliveira legítima. Não tem, não vem de outro lugar bênçãos, só vem dali. Ah, Rafael, mas eu não aceito isso. Então você fica igual Esaú, né? Não é verdade? Que o pai Jacó falou o quê? Só tem uma bênção e eu já abençoei seu irmão. Então, essa bênção que vem lá de trás, desde o pai Abraão, está em Israel, gente. E você vê que o gentio entra por meio de Yeshua, que é um judeu. Então, tudo que Deus faz na terra, ele tem feito por meio de Abraão e seus descendentes. Isso é muito claro. Eu acho que não tem. Quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Não existe uma igreja sem Israel, gente. Entendeu? Deus nunca fez pacto com a igreja. Deus fez pacto com Israel, que possibilitou a entrada do gentio nas bênçãos. Por isso que Paulo fala que o gentio é enxertado em Israel. E quem é que possibilita esse enxerto? Yeshua, o Filho do Deus vivo. Israel também é comparado ao cedro, símbolo de força e majestade. Yeshua, um judeu justo, reinará eternamente de Israel. Você vê no Salmo 92, 12, o justo é comparado ao cedro do Líbano, que cresce forte e imponente, não é? É comparado também à palmeira, representa justiça e perseverança de Israel. No Salmo 92, 12, também tem o justo floresce como a palmeira. Eu acho que, eu não sei se eu errei aqui, mas eu acho que é no Salmo 92, 12. O justo floresce como a palmeira, que cresce reta e produz frutos, mesmo em solos difíceis. Você vê que Israel, mesmo fora de Canaã, produziu frutos, não é? Tanto é que Israel não deixou de existir. É claro que a mão do Senhor, mas a palmeira tipifica isso. É chamado também de acácia, né? Que simboliza, figura, prefigura pureza e resistência espiritual de Israel. Em Êxodo 25:10,
a madeira de acácia foi usada na construção da Arca da Aliança e também representa o pacto de Deus com Israel. Amém? Israel também é comparada à murta, associada à restauração e à renovação de vida e humildade de Israel após o cativeiro. Depois do cativeiro, voltou de cabeça baixa. A altivez foi quebrada, né? Murta. E interessante que a murta, o nome hebraico da rainha Esther, Hadassah, significa murta. Amém? E agora, nessa parábola que nós estamos lendo em Lucas, Yeshua compara Israel à figueira. A figueira foi usada por Yeshua para revelar que Israel gerou folhas, porém não gerou frutos. E com isso foi amaldiçoada. Não é à toa que Yeshua amaldiçoou aquela figueira. Você acha que Yeshua amaldiçoou aquela figueira porque ele quis amaldiçoar? Não. É porque ele foi procurar o que? Fruto e não encontrou nela. Veja em Mateus 21, 18, 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Yeshua teve fome, ó. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Gente, não é à toa isso. Esse evento tem um significado profundo. A figueira, obviamente, simboliza Israel. Você pode ver isso até em Isaías, que aparentava ser espiritualmente fértil, por isso tinha flores. É bonito, mas não produzia frutos, e esses frutos são os espirituais. Não produziu os frutos espirituais verdadeiros. E Yeshua usou esse ato para ensinar sobre fé genuína e a necessidade de produzir frutos espirituais. Você vê que Israel não estava nem crendo e nem produzindo frutos. Amém? Este evento também este evento também quer dizer para nós, quer nos ensinar, que quando não geramos frutos a seu tempo, seremos amaldiçoados. E você pode ver que isso é dito, eu não sei se é para o Yeshua mesmo ou para o João, o machado está à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será arrancada e lançada em fogo inextinguível. Não é? E isso de Yeshua amaldiçoar a figueira é expresso na expulsão de Israel de Canaã por 2000 anos. Ó, Yeshua morreu, fez a obra, ressuscitou, subiu aos céus. O que a figueira foi? Cortada. Foi amaldiçoada, foi cortada, espalhada sobre toda a terra. Por 2000 anos, mais ou menos. A figueira foi arrancada por não dar frutos. Não é à toa. Não é à toa que Roma entrou, invadiu e tirou. Roma não teria poder de tirar Israel de Canaã se Israel tivesse gerando bons frutos. Ninguém conseguiria arrancar eles de lá. Mas como não estava, Yeshua amaldiçoou, porque a figueira não deu fruto. Deu folha, parecia bonita, mas chegava perto, não tinha fruto nenhum. Amém? Agora, Yeshua também diz a respeito da figueira em Mateus 24, de 32 a 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. É uma coisa que eu costumo chamar a atenção. As pessoas, antigamente, eu não sei se hoje ainda estão dizendo isso dentro das igrejas, que a igreja é o relógio de Deus. Não é verdade. Yeshua está dizendo para a gente prestar atenção na figueira. E quem é a figueira? Pois é. Yeshua ensina uma coisa, as pessoas fazem outra. Inventam.
Yeshua não mandou prestar atenção na igreja, mandou prestar atenção na figueira. Ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Yeshua está nos dizendo que nos finais dos tempos, naquele período, né? Yeshua está em Israel. Yeshua amaldiçoou a figueira. Agora Yeshua está falando para a gente prestar atenção na figueira. O amaldiçoar a figueira tipifica o que aconteceu com Israel durante 2000 anos. Mas aqui ele está mandando eu prestar atenção na... O que tipifica isso, meu irmão? Yeshua está dizendo que nos finais dos tempos Israel estaria novamente plantada em Canaã. É isso que ele está dizendo. E é exatamente o que vemos em nossos dias. Nós estamos vivendo nesse período. Ó, Israel em Canaã. E essa parábola de Yeshua que estamos lendo significa que Israel, como figueira nos finais dos tempos, estaria novamente plantada nas vinhas do Senhor em Canaã. Porém, veja o que o dono da vinha diz na parábola ao viticultor. Olha só, Lucas 13, versículo 7. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos. O que te lembra isso? 3 anos e meio, né? Se lembra coisa de Apocalipse. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Lembra que Yeshua foi procurar fruto na figueira? Por que Yeshua não procurou fruto na goiabeira, na mangueira? Ele procurou na figueira. Era Israel que tinha que gerar fruto espiritual na terra e não gerou. Então agora, no final dos tempos, Israel está em Canaã, está nas vinhas do Senhor, a figueira está plantada, mas tem um problema. A figueira ainda não está dando frutos espirituais. Olha aí, ó. Disse então ao viticultor, o dono da vinha: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Aí, ó. Porque ocupa a terra, que terra é essa? Canaã, inutilmente. Porque quando Deus colocou Israel em Canaã, era para quê? Para gerar frutos espirituais para Deus. Mas a figueira não fez isso. Mas Yeshua estava dizendo que a figueira seria tirada, mas no final a figueira voltaria. E a figueira voltou, porque Yeshua é filho de Deus, ele não mente. Então Israel foi estabelecida em Canaã. Mas ainda não produz fruto para a salvação, tornando-se espiritualmente estéril. Ó, sua presença na terra de Canaã não é resultado de fé e nem de fidelidade a Yud e Revavirê, mas sim do cumprimento da promessa divina. Então a figueira foi replantada, não porque gerou frutos e fidelidade ao nosso Pai Celestial, mas porque nosso Pai Celestial afirmou que ela voltaria. Isaías 66, de 7 a 8. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Por-se-ia fazer nascer uma terra num só dia. Só Israel nasceu em só dia. Você pode ler as histórias de todos os impérios e nações. Só Israel nasceu em um só dia. Nasceria uma nação de uma só vez? Quem ia acreditar nisso? Israel, no final da guerra lá, a ONU votou em um dia que Israel voltaria a ser nação em Canaã, e Israel voltou em um dia a ser nação em Canaã. A figueira foi replantada. Mas por causa de quem? Do Pai. Porque Ele estabeleceu isso
e não há homem nem poder no céu e na terra que possa impedir. Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Veja também em Ezequiel, não é só Isaías que falou, Ezequiel 37, 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Yud Reva Virre, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Porque ocupa a terra à toa? Não falou na parábola? Aí, ó. Está na terra porque Deus mandou, mas ainda não está produzindo frutos para a glória de Deus. Então, olha o que o vindicultor fala em Lucas 13, 8, 9. Respondeu ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Toda árvore que não der bom fruto será arrancada e lançada em fogo inextinguível. E já, vou dizer a vocês, nós já sabemos, porque já foi revelado a nós, se a figueira vai ou não gerar fruto no futuro. Nós já sabemos. Sabemos ou não sabemos? Veja em Ezequiel 37, 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Ó, o rei já veio, Israel já está plantado em Canaã, mas ainda não está gerando fruto. Mas no futuro gerará frutos, porque o Senhor colocará um só rei sobre eles. E mais, gente, a lei de Deus é tremenda. Deus disse que Israel não poderia levantar rei que não fosse de seus irmãos. E Yeshua é rei, é irmão de Israel. Está vendo aí como Deus é fiel? Olha que coisa. E um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Serão sempre uma só nação. E veja a confirmação disso em Apocalipse 7, de 4 a 8. Você tem que ter muito cuidado, né, com a palavra de Deus. Olha só, nesse período, Israel de alguma forma já estará gerando fruto, porque todas as tribos são contadas neste período, Apocalipse 7, 4 a 8. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Presta atenção, da tribo de Judá. Por que primeiro conta a tribo de Judá? Por causa de Yeshua. Então, ó, conta aí. Da tribo de Judá, ó, foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, Ruben é o primogênito, mas quem é contado primeiro? Judá, porque Ruben perdeu a primogenitura. Tá vendo? 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Zacar, da tribo de Zebulon, da tribo de Yosef, José, da tribo de Benjamim. Quantos? Contou no dedinho aí? Conta nos dedos da mão e depois nos 2 dedos do pé. Ah? É. Todos os israelitas fiéis de cada tribo, em suas tribos, estarão salvos, gerando fruto. Logo no futuro, a figueira, além de dar flores, também dará fruto para a glória de Yud Reva Virre. Shabbat Shalom. Amém.